A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 113º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 10 ao capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Gente, que história! Como a obediência faz grande diferença e a desobediência traz consequências seríssimas, principalmente na vida de quem é autoridade, de quem tem algum poder, de quem precisa ser o grande exemplo. Aqui a gente vai ver que a desobediência do rei Salomão trouxe uma consequência e uma divisão do reino. Hoje a gente vai compreender, se você ainda não compreende, como é que foi essa divisão, o que é Reino do Norte e Reino do Sul. Por que tem essas nomenclaturas, não é? A gente vai, antes de falar da divisão dos reinos, o capítulo 10 é um capítulo muito especial, porque uma rainha chamada Rainha de Sabá vai ao encontro do rei Salomão, porque ela sabe que a fama do rei Salomão é uma fama de um homem sábio. E aí, ela faz perguntas para Salomão de todo tipo de espécies de coisas, e Salomão responde a todas as coisas, e ela sai mais encantada ainda com a sabedoria do rei Salomão. E com isso, ela dá de presente para Salomão simplesmente 4 toneladas de ouro e mais uma grande quantia em especiarias, né, que veio vem de navio a cada 3 anos. Então, e aí à medida que os tesouros iam chegando para o rei Salomão, ele ia ficando cada vez mais rico e cobrando cada vez mais impostos dos outros países, né, dos outros tronos. Por isso que ele era muito rico. Ele, para você ter uma ideia, ele manda fazer 300 escudos de ouro, né? 300 escudos de ouro. Ele começa a trazer macacos, os micos, tudo isso vinha de navio como presente para ele, como pagamento de impostos. Ele chegou a se casar com 700 mulheres e 300 concubinas, porque aí começa então o desespero da desobediência. Gente, Salomão, ele era casado com uma princesa egípcia. E aí ele não se contentando, talvez pela questão de cobrança de impostos, ele começou então a fazer alianças com outros países e trouxe para dentro da casa dele 700 mulheres, mais 300 concubinas. Só que essas mulheres não vieram de mãos vazias, elas vieram com suas crenças, com seus deuses, e aí o Salomão, sendo influenciado por essas mulheres, começa a adorar Astarote, começa a adorar Moloque, começa a adorar todos os deuses, que inclusive são chamados de deuses nojentos. Olha só, vai acompanhando. E aí, por causa dessa desobediência, Deus já tinha falado com ele 2 vezes, Deus vai falar agora pela 3ª vez. Ele vai falar assim: olha, Salomão, porque você foi desobediente, você foi idólatra, eu vou tomar o reino e vou passar para uma outra pessoa que não seja da sua linhagem. Mas, como eu tenho uma aliança com Davi, eu não vou passar todo o reino para você, para outra pessoa. Você vai ficar com algumas partes. Só que isso vai acontecer quando você morrer. Certo? Então, essa era uma palavra que Deus havia dito para Salomão: eu vou tomar tudo de volta, vou dar para alguém que não é da sua linhagem. Acontece que, pelo fato de Salomão se afastar de Deus, ele vai perder toda essa moral, toda essa bênção. E aí, um homem, um profeta chamado Aías, ele vai profetizar na vida de um homem chamado Jeroboão. Presta atenção, aqui agora que é o grande detalhe. Você tem que prestar bastante atenção agora. Jeroboão, ele não era da linhagem de Salomão e de Davi, né? E aí, esse profeta Aías, ele chegou para Jeroboão, que tinha acabado de deixar Jerusalém, e vai falar assim: olha, Deus destituiu
a geração de Davi. Então, a partir de agora, porque a geração de Davi, porque eu falo que a promessa foi dada lá na geração de Davi. E aí também Deus falou com Salomão, mas a promessa primeira foi dada a Davi, tá certo? Por isso que eu falo geração de Davi. E aí o profeta Isaías falou assim, olha, agora Deus está te levantando como um rei nas 10 tribos. O profeta pega a capa, rasga a capa em 12 pedaços e fala assim, ó, são 10, esses 10 aqui são seus. Então, só que aí Salomão descobre que o profeta Aías havia profetizado na vida de Jeroboão. Presta atenção. Jeroboão vai embora para outro país até Salomão morrer. Quando Salomão morre, quem assume o reinado é o seu filho Roboão, tá? É o Roboão. Aí o Roboão, ele, numa determinada situação lá, Jeroboão volta então para Israel, né? E aí Roboão, ele passou por uma crise, ele não sabia o que fazer, porque perguntaram para ele assim, olha, reuniram os sábios e falaram assim, o seu pai, ele cobrava muitos impostos, nós gostaríamos que você diminuísse esses impostos. E aí o rei agora, né, Jeroboão, Roboão, aliás, o Roboão vai se consultar com os velhos, com os sábios. E os sábios, que eram os conselheiros do seu pai, eles falaram o seguinte, olha, escuta o povo, diminua, se você diminuir esses impostos, você vai ter o povo na sua mão. E aí ele, não contente, foi pedir conselhos para os amigos mais jovens, aquela galera que tinha crescido com ele. E aí o pessoal falou o seguinte, Robão, deixa de ser besta. Você vai falar para o povo o seguinte, olha, aquilo que o meu pai cobrava como se fosse um dedinho, não vai ser nem a cintura, a minha cintura vai ser da mesma espessura que o dedo do meu pai, ou seja, nós vamos multiplicar muito mais a questão dos impostos. E aí com isso ele perdeu, porque o povo fala assim, nós vamos te abandonar. As 10 tribos abandonaram então o Roboão. Acontece que Jeroboão foi convidado para essas 10 tribos para ser rei, e ele foi consagrado rei, né, nessas tribos, que aí passou a se chamar Reino do Norte, que é o reino de Israel. O reino que ficou com o Roboão foi o reino do sul, que é Judá. Então, Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Todo ano tinha, lembra da questão do templo? Eles tinham que ir lá no templo para fazer alguns sacrifícios e tudo mais. E aí, agora, Roboão estava com a tribo, com uma tribo, e Jeroboão com a outra tribo. A tribo de Roboão era Judá. Então Judá preservou, porque Davi era da tribo de Judá, havia uma palavra de Deus, e eles ficaram em Jerusalém. E todo ano eles tinham que descer para o templo e fazer sacrifício. Inclusive as pessoas da tribo de Israel, que era a tribo do norte, né? Eles tinham que descer lá para o sul. Só que aí Jeroboão, rei da tribo de Israel, certo? Do povo de Israel, tribo do norte. Jeroboão falou assim, ó, nós vamos criar os nossos próprios deuses, a gente não precisa descer para lá, a gente vai fazer um altar, a gente vai fazer um sacrifício todos aqui. E ele começou então na idolatria. E aí o reino agora começa a ser dividido. Jeroboão por um lado, Roboão por outro lado. E aí não tem mais jeito. Daqui a gente vai começar a ver agora o tempo todo profetas da tribo da tribos do norte, profeta das tribos do sul, profetas de Israel, profetas de Judá. Então o reino foi dividido por causa de uma desobediência que Salomão fez. E aí vão gerar muitas confusões, muitos problemas. A gente vai ver agora nos próximos capítulos que tanto os reis de Israel como os reis de Judá foram, assim, na sua maioria, muito idólatras, né? Eles foram muito idólatras e muito arrogante.
e houveram muitos desvios de função por conta da idolatria. A idolatria agora voltou, muito pesado, tá bom? Mas a partir de amanhã a gente vai falar mais. Mas me diga aí, você compreendeu essa situação do Reino do Norte, Reino do Sul? Se não compreendeu, você pode perguntar, coloca lá no chat, pergunte aqui no grupo, mas não fique na dúvida não, tá joia? Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.